Um último que declarou apoio a Lula, parece que gravou vídeos, foi o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, um personagem importantíssimo na história da Lava Jato, né? Queria que você falasse sobre isso, o apoio declarado de Joaquim Barbosa a Lula. Que peso tem, hein, Josias? O peso é grande, Fabílio. Se você analisa individualmente, é mais um apoio. Agora, se você considera o que vem acontecendo nas últimas semanas, o Lula teve o apoio da Marina Silva, depois teve o apoio do Henrique Meirelles, numa foto em que estavam reunidos ali 8 ex-candidatos à presidência da República, Miguel numa Reale cena ali Júnior. por Miguel Miguel Reale Reale Júnior. Júnior, Miguel Reale Júnior, que é um jurista identificado com o tucanato. Houve um apoio por meio de mímica, mas aconteceu, do Fernando Henrique Cardoso, que não disse o nome do Lula, mas fez ali uma mensagem cifrada nas redes sociais, insinuando que o voto no Bolsonaro é inadmissível. Então, o PSDB tem a vice na chapa da Simone Tebet, então não ficaria bem ao Fernando Henrique Cardoso declarar voto explícito no Lula, mas ficou muito claro que ele estava contra o Bolsonaro e estimulando o voto em Lula. Foi um voto charada, mas quem interpretou a charada enxergou na manifestação do Fernando Henrique um apoio velado ao Lula. E aí vem o Joaquim Barbosa, que foi indicado para o Lula para um assento no Supremo Tribunal Federal. Ele hoje é um ministro aposentado, mas no julgamento do Mensalão, o Joaquim Barbosa foi o relator. E ele foi absolutamente draconiano com os petistas envolvidos naquele escândalo e com os seus operadores no mercado, banqueiros, empresários, publicitários, e enviou para a cadeia a cúpula do PT, a nata do PT, os seus aliados na política e no meio empresarial. O voto do Joaquim Barbosa, o trabalho dele como relator, foi essencial para esse desfecho do julgamento do Mensalão. Então, você ter o apoio de um personagem assim, um algoz do PT, tem um peso muito grande. Lá na eleição de 2018, o Joaquim Barbosa ameaçou uma candidatura presidencial pelo PSB, acabou se filiando ao partido, mas não foi candidato. E na reta final, ele no Twitter fez uma mensagem se dizendo assustado com a perspectiva de vitória do Bolsonaro e declarando o voto no Haddad. Então, não é propriamente uma novidade. Ele já fez isso em 2018, está repetindo agora. Mas é um voto que tem um simbolismo muito grande. E é importante para o Lula porque caracteriza esse movimento que ele tenta fazer em direção ao centro. Então, na prática, o Lula ocupou a terceira via. Ele ocupa a via à esquerda e ocupou também a terceira via, eliminando, suprimindo as alternativas que havia neste campo. Ele foi bem sucedido nesse movimento que ele iniciou lá atrás, quando indicou o Geraldo Alckmin para ser o seu vice. Aliás, foi o Alckmin, pelo que soube ontem, quem costurou essa adesão do Joaquim Barbosa, e gravou um vídeo. Esse vídeo vai ser divulgado aí nas próximas horas. Então, o Alckmin está tendo esse papel, traz tucanos, teve um papel também na atração do Joaquim Barbosa agora, e o Lula antecipou um encontro com empresários, estava previsto para depois da eleição, depois do primeiro turno, no pressuposto de que haveria um segundo turno, mas pressentindo que o resultado pode se dar ainda no primeiro turno, a vitória pode vir no segundo turno, no primeiro turno, o Lula antecipou esse encontro com empresários, banqueiros, empresários, alguns deles, inclusive, declaradamente bolsonaristas. Esse encontro vai ocorrer hoje, num jantar, nesta terça-feira, e foi antecipado para que o Lula reforce essa ideia de movimento. Então, eu diria, Fabíola, aqui, Joaquim Barbosa, tudo que veio antes dele, Marina, Isso, o Meirelles, os tucanos, tudo isso compõe um quadro que faz com que o Lula domine o enredo dessa primeira fase da eleição presidencial. Enquanto está lá o Bolsonaro trancado em seus rancores, perdido, sem acertar a mão na estratégia, o Lula está acertando. A única coisa que eu acho que falta ao Lula, e que é uma falha grave dele, é que ele conta com o eleitor para o voto útil,
mas ele não contribui com a clareza de um programa para estimular esse voto útil. Então, ele pede como que um cheque em branco. Vote em mim, eu já fui presidente, como se a realidade de 2023 fosse igual a de E uma, 2003, quando ele assumiu, né? Então, acho que falta essa clareza e uma isso campanha inibe muito o voto é, útil.